Ó, você não é trabalhador, você não é assalariado, você é um empreendedor, que foi isso que foi colocado na cabeça das pessoas, e o debate individualista, o debate da meritocracia. Você fez aqui uma pergunta também, que é parte desse debate que a gente está colocando, que uma pergunta muito boa, e você falou aqui mais uma vez, você chegou até a falar de demissão do líder do sindicato, que hoje a lei protege. Tem que proteger, Miorini. Eu sou trabalhador da Johnson Controls Hitachi. Se eu não tivesse estabilidade no emprego, você acha que eu poderia estar aqui falando das empresas da forma que eu falo? Não, eu teria sido demitido. Então, a estabilidade no emprego para o dirigente sindical, isso é uma conquista importante. Se o líder sindical, o diretor do sindicato, ele não tiver estabilidade no emprego, como que ele vai bater de frente com o patrão? Parte do debate que você colocou aqui como se fosse muito simples. Eu sou trabalhador da GM, eu vou peitar o meu chefe. Eu sou trabalhador do McDonald's, eu vou pedir melhores condições de trabalho, eu vou pedir um aumento. Eu sou trabalhador do Habib's, eu sou trabalhador da Casas Bahia. A vida não funciona assim, a realidade concreta da vida do trabalhador, porque a gente é educado para ser um robô do sistema. Você tem que ganhar pouco. Sempre existiu pobre e rico porque a vida é assim. Agora, você de forma individual, a meritocracia, você tem que crescer na vida. Então, para de reclamar, vai trabalhar e vai estudar. É isso que é colocado na cabeça das pessoas. Agora, diante aqui da sua pergunta, né? Você falou da compulsoriedade. Eu falei aqui sobre o imposto sindical, a posição que nós tínhamos. Nós achamos que os trabalhadores devem contribuir para o sindicato de forma voluntária. E aí é todo um poder de convencimento que o dirigente sindical ele tem que fazer para que o trabalhador ele seja sócio do sindicato para ele contribuir. E o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região tem orgulho. Nós não recebemos nenhum centavo do patrão, nós não temos nenhum centavo do governo. A prova aí com o imposto sindical que a gente não ficava com o dinheiro. Quando tinha liminar não descontava. Quando passou a descontar, a gente devolvia o dinheiro para os associados. E como que o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região sobrevive? Temos 32 mil metalúrgicos na nossa base. Nós sobrevivemos com o dinheiro do associado. Agora, em relação a essa pergunta que você fez, aí eu gostaria que você falasse. Você acha que o dirigente sindical ele não precisa de uma lei para proteger, para ter estabilidade no emprego? Em que mundo que nós vivemos? Como que funciona a realidade dentro da fábrica? Como que funciona a exploração capitalista? Então, o dirigente sindical, o Weller Gonçalves, eu tenho estabilidade até o término do meu mandato e mais um ano depois que o mandato termina. Esta estabilidade é uma conquista para o movimento sindical. E eu preciso dessa estabilidade para mim poder vir aqui num podcast como esse e falar a realidade para a classe trabalhadora, para enfrentar grandes empresas e denunciar o sistema capitalista. Se eu não tivesse estabilidade no emprego, meu chefe vê eu aqui falando mal da empresa, o que ia acontecer? Ele ia me demitir. Então eu gostaria que você falasse. Você é a favor que o dirigente sindical ele não tenha a estabilidade no emprego para ele poder ser o líder sindical, o representante da sua categoria? Você acha que existe toda essa liberdade? Porque você falou aí em relação à questão individual, que pode ser um acordo mais favorável do que é um acordo coletivo do sindicato. E aí você fala que no Brasil isso não pode acontecer por conta do atual modelo do sindicalismo que existe. Agora, você deu aí alguns exemplos, citou os Estados Unidos, citou a Inglaterra. Agora, eu acho que é importante a gente trazer esse debate, como a gente está falando de como melhorar a economia do país, para a terra, para a realidade objetiva hoje da classe trabalhadora brasileira e dar exemplos concretos em relação a isso. Sim, mas nós não estamos nos Estados Unidos, meu amigo. Vamos falar da realidade do trabalhador brasileiro. É isso que eu tô... Veja só, quando eu trago um exemplo de fora, evidentemente que eu estou tentando me referir a medidas que poderiam ser tomadas aqui para que a nossa economia parecesse mais com vantagens das economias de fora. É bem justo nesse sentido. Eu não estou indo para outro lugar. Eu até evito fazer esse tipo de argumento empirista. Eu geralmente fujo desses argumentos empiristas porque eu considero que eles são uma tentativa de gerir o Estado. Não é a minha intenção. Mas como eu sabia que você ia querer fazer um debate mais pragmático aqui, eu desci a esse terreno, a gente pode fazer. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você ficará ofendido se eu Não, mas responde. Você acha que eu devo ter estabilidade no emprego ou não? Porque foi a pergunta que você me fez. Eu vou responder exatamente isso agora. Do meu ponto de vista aqui, eu só quero saber, você vai se sentir incomodado se eu usar você mesmo como exemplo?
Eu tô perguntando isso porque senão eu... Fica à vontade. Eu não quero lhe ofender aqui. Não, fica mas tranquilo, talvez pode falar. seja ofensivo. Não, fica à vontade. Se você tivesse a possibilidade de ser demitido tomando certas decisões, como por exemplo, você falou aqui no podcast, eu assisti seu podcast, inclusive em live, então tem gente que tá assistindo seu podcast. Você disse que você foi contra que a empresa fosse vendida para a Arábia Saudita. Quando você foi contra, inclusive você falou que foram 3 tentativas de comprar a empresa. E nas 3 você foi contra. Sim, pro capital estrangeiro, sim. E aí você contou, ao longo da entrevista, que houveram vários layoffs. Ou seja, várias e várias vezes as pessoas foram demitidas. Não, layoff não é demissão, é suspensão temporária do contrato de trabalho. É bem diferente. Isso, mas, evidentemente, todos elas serão demitidas. Você, inclusive, disse que isso vai acontecer. Não. Pelo contrário, o layoff foi para garantir os empregos. Os trabalhadores tinham sido demitidos. Fruto do layoff, cancelou as demissões. Os trabalhadores se mantêm até hoje. Eu lembro bem da entrevista. Sim. Você disse com toda certeza que, mantida a situação, infelizmente, eles serão os primeiros a estarem na beira da rua. Eles são os que mais risco. Foi? Não. O que você disse, então? Davibraz, não, me desculpe. Você disse que, me deu a entender que o pessoal do layoff eram os primeiros, efetivamente. O layoff acabou já tem mais de um ano. Os trabalhadores hoje estão na ativa e a gente faz a luta pelo pagamento do salário. E eles seriam os primeiros a serem atacados em todo caso, não é? Vai depender da negociação coletiva no qual o nosso sindicato está à frente. Foi isso que você me deu a entender. Se quiser, eu até coloco o trecho. Pode colocar. Jamais eu falei. Pelo contrário, a luta dos trabalhadores da Vibraz começou contra as demissões e em defesa dos empregos. Isso sim, mas o que você me deixou claro ali foi: esses trabalhadores estão fortemente... Eles são os primeiros trabalhadores que poderiam ser prejudicados. Foi. De demissão não falei. Pode voltar a entrevista aí da Vibraz. Não falei isso nenhuma vez, Miorim. Foi o que você me deu a entender. Não falei. Principalmente, você me deu a entender que o motivo pelo qual essas demissões estavam acontecendo era por incompetência... Mas não teve demissão. Não. Eram demissões, né? Não. Isso em 2022. Sim. Isso. Não, aqui pra mim falar de Avibraz, você tem que falar a realidade da Avibraz. Não, é porque você lembrou... Ou você não compreendeu. Você estava contando da história. Inclusive, sim, 2022, 18 de março. Você estava contando da história da Avibraz. Sim. Você contou que as demissões começaram a acontecer. Dia 18 de março de 2022, 420 demissões. Efetivamente, essa liderança da Avibraz. E você suspendeu aquelas que seriam as primeiras demissões. E houve, inclusive, mais 2 tentativas de demissões que você atuou. Não foi isso? Não. Demissão foi só dia 18 de março de 2022. Depois teve um processo de layoff, suspensão temporária do contrato de trabalho, negociada com o sindicato. Mas layoff é uma coisa, demissão é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tem. Tem. Por quê? Os layoffs são... O layoff é um mecanismo para você garantir o emprego, Miorim. São a última etapa legal antes da demissão. Sim. Os layoffs são a última etapa legal. Não, o layoff é a suspensão temporária do contrato de trabalho e nesse período um dinheiro do FAT do governo vai para pagar o que seria a antecipação se o trabalhador ele é desligado porque ele recebe o seguro-desemprego. O layoff foi utilizado no caso das demissões da Avibraz porque a empresa demitiu. Na luta a gente cancelou as 420 demissões. Isso. Teve vários layoffs, só que o processo de layoff já acabou tem mais de um ano. Hoje existe uma luta dos trabalhadores da Avibraz porque estão com 24 salários atrasados. Mas não está em discussão demissão. Isso, mas a pergunta é... o debate da venda da empresa, que é outra situação. A pergunta é, dentro desses layoffs, que teriam sido demissões, inclusive chegaram a ser demissões, você deixou isso claro aqui, isso não tem testemunho. Não tem nada a ver com o que você está falando da Vibraz, Miorim. Não, chegaram a ser, são 2 expressões de demissões. Então eu vou ter que ir ali... E dá uma estudada, a Vibraz é bem complexo mesmo, viu? Então, mas você tá falando de demissão, não tem demissão na Vibraz, cara. Você falou que eles estavam demitidos. E dia 18 de março de 2022, nós estamos em 2025. Isso. Exato, mas 3 anos depois. Pode ter 3 anos depois, não teria um problema. O que acontece? Esses indivíduos que estão em layoff, eles foram as demissões que não ocorreram, ok? Sim. Você concorda? Sim. Cancelou as demissões e entrou de layoff. Exato. Então, só se cancela o que... Quer ler o trecho aqui da... Deixa eu... A gente vai chegar. Só se cancela... Sim, tranquilo, só se cancela o que existiu, não é isso? Certo. Concorda comigo? Prossiga, depois eu vou responder. Houveram efetivas demissões. 18 de março de 2022 foram canceladas e entrou o layoff. Eu vi sua entrevista. Sim. Presta atenção. Sim, estou prestando atenção. Se esses indivíduos, eles foram demitidos, por isso que foi cancelado as demissões. Se esses indivíduos foram demitidos, as suas demissões foram canceladas e eles receberam o layoff e eles estavam numa situação periclitante. Por quê?
Você deu a justificativa. Incompetência do dono da empresa. E você foi, inclusive, quando você começou a listar. Sim, João Brasil. 99% das ações da empresa, isso. Exato. Que ele passou uma parte significativa do tempo gastando e esbanjando. Você mostrou você falou do apartamento dele. Eu lembro de como a entrevista foi tocada. Eu tô pegando de memória aqui, mas eu lembro de como a entrevista foi tocada. Eu assisti ela 2 vezes para vir aqui. E você disse com todas as palavras. Eles estavam a um fio quando eu entrei. E aí você disse o seguinte. Quando eles estavam a um fio quando eu entrei. Você disse o seguinte. Essa empresa, ela atuou dessa forma por incompetência. Não foi isso? Também. Ela se tornou uma empresa ineficiente, ok? Não foi isso? Você disse que a Avibraz... Falar de Avibraz é bem complexo. Fala aí que eu vou responder. Mas foi o que você disse. Eu tô voltando. Porque, sim, veja. Faça a pergunta. Aí a pergunta é... Dentro dessas pessoas que poderiam ter sido demitidas, se essas pessoas tivessem sido demitidas, inclusive se você estivesse possivelmente incluso nessas demissões, será que a situação hoje da empresa não seria uma situação mais eficiente? Porque veja só, a diferença fundamental entre o sindicato. Os sindicatos nos Estados Unidos, muitas vezes, elas são coisas que prestam serviços a determinados setores de uma empresa, independente da sua filiação a elas. Geralmente são trabalhadores que têm experiência naquele setor em específico, só que eles não estão ligados diretamente à empresa. E como que eles atuam? De forma voluntária, principalmente através de acordos voluntários de pagamento, feitos para essa arrecadação. Qual a diferença fundamental entre essas duas coisas? A diferença é só de onde veio o seu dinheiro. Você ganha hoje o salário como qualquer outro na Avibraz, não ganha? Não, eu não trabalho na Avibraz, eu trabalho na Johnson Controls Hitachi. O Johnson Controls Hitachi. Isso. Calma aí, aqui não tem como eu fazer aqui, porque ele me interrompeu várias vezes. Para dizer que a demissão, que era uma demissão, virou na verdade... Cancelou, não é mais demissão. Sim, mas era demissão. Era, mas não é mais. Não, mas nessa discussão eu dei um tempozinho aqui, tá? Tá, assim, mas só porque eu não tô conseguindo fechar o raciocínio. Conclui a pergunta. A questão é, se essas pessoas tivessem sido efetivamente demitidas, se Vossa Senhoria, inclusive, tivesse sido efetivamente demitido e tivesse aberto um espaço para certas atuações da empresa, será que todos os outros trabalhadores que sobraram não poderiam ter efetivamente espaço e organização para hoje estarem recebendo seus salários? Porque vamos lá. O que acontece por parte... Eu vou só terminar essa frase. O que acontece por parte de como funcionam esses cortes é que existe uma confusão entre o interesse privado daquele que está sendo cortado e daquele núcleo político que se estabelece dentro do sindicato e o melhor interesse real para todos os trabalhadores. O melhor interesse real para todos os trabalhadores é receber o máximo de renda possível daquela empresa pelo maior tempo possível. É isso que significa o melhor interesse. Você trata como se o maior número de famílias e, portanto, o maior número de pessoas que ele apoiam fosse o melhor interesse das pessoas. Mas talvez elas tivessem preferido estar recebendo seus salários há 12 meses atrás, 24. ao invés de ter... Não. 2 anos sem salário. Eu tô dizendo que com esses cortes poderia ser que tivesse reduzido, por exemplo, 12 meses. É isso que eu tô dizendo. Certo, vamos Eles lá. poderiam ter recebido se eles tivessem esse corte. Ou seja, qual é o custo do fato que você possui... você é parte integrante dessa empresa e os seus interesses também estão sendo colocados no meio dessa questão toda. Vamos lá, Miorim. Primeiro, você fez uma confusão danada aqui para falar sobre a Avibraz e, de fato, a Avibraz é uma situação bem complexa. Eu acho que você precisa dar uma estudada mais a fundo sobre a situação da Avibraz para ter elementos para discutir a Avibraz. De fato, as demissões aconteceram no dia 18 de março de 2022. Eram demissões. A partir do momento que estão canceladas, não são mais demissões. Os trabalhadores hoje estão na ativa. Foi utilizado o processo de layoff. O layoff é a suspensão temporária do contrato de trabalho, que foi uma ferramenta utilizada que nós negociamos para a manutenção dos empregos. A luta dos trabalhadores da Avibraz é uma das maiores greves da história do movimento sindical brasileiro e eu tenho orgulho de estar liderando esta greve. Esta comparação que você faz a mim, relacionada à questão da Avibraz, é completamente fora de qualquer tipo de lógica. Primeiro que eu não trabalho na Avibraz. Então a gente poderia pegar o exemplo da fábrica que eu trabalho. Eu trabalho na Johnson Controls Hitachi, empresa que fabrica ar-condicionado. Poderia ser uma greve, uma luta na minha fábrica. Em primeiro lugar, nós trabalhamos sempre em defesa do coletivo. Nós temos dirigentes sindicais na Avibraz.
Temos 2 diretores do nosso sindicato. E de forma alguma, quando a gente vai para a negociação, a gente coloca eles enquanto indivíduo. A gente trabalha com um coletivo de trabalhadores. Agora, essa sua pergunta, que seria direcionada a mim, que você até falou, posso falar de você? Fica à vontade, a gente tá aqui para fazer o debate e com a gente não tem rolo não. E novamente você cita Estados Unidos, não tem nada a ver discutir Estados Unidos com a gente discutir a situação hoje dos trabalhadores da Vibraz. Os trabalhadores da Vibraz, Meorim, estão com 24 salários em atrasos. E discutir a Vibraz é todo um debate relacionado à soberania, é todo um debate relacionado porque a Vibraz hoje é uma empresa privada.